a gente recebeu pergunta do Facebook, então vamos aqui com o professor Frederico para responder. A pergunta é a seguinte, é a Cris Morim, de Bauru, São Paulo, pergunta. Ela diz assim, gostaria de saber se o momento do 7 de setembro, às margens do Riacho Ipiranga, não é contado de forma fantasiosa, ainda nos tempos de hoje, nas escolas. É isso ou não? Olha, o 7 de setembro é uma data que talvez ela tenha sido construída pelo patriarca da independência, né, José Bonifácio, que tinha interesse em colocar a sua província, no caso São Paulo, nesse marco histórico da independência, né? Ou seja, havia outras datas possíveis e José Bonifácio, então, enfatizou o 7 de setembro. Mas veja, o 7 de setembro ele aconteceu numa área isolada, com poucas pessoas, e a sua primeira descrição, um pouco mais detalhada, se deu somente a partir de 1826. E o que ela pode estar chamando aqui de fantasiosa? Veja, a forma como ela foi construída narrativamente, ou seja, Dom Pedro I faz valer a sua espada, levanta com ímpeto e grita independência ou morte. Ele grita para quem? Né? Onde está a participação popular? Que efetivamente ocorreu, ou seja, havia uma população urbana e rural que cercavam essas cidades, principalmente o Rio de Janeiro, que teve participação ativa no processo de ruptura. Havia uma abertura dos portos com a chegada da família real ao Brasil, que gerou um desenvolvimento econômico. Sem dúvida. E a necessidade de se desvincular da colônia. Sem dúvida. E é um desenvolvimento que já vem desde os últimos momentos do século XVIII e perpassa 1808, com a chegada da família real, e gradativamente você vai vendo transformações econômicas, né? O quadro do Pedro Américo, que é o quadro emblemático, que há reproduções nos livros didáticos, esse quadro foi produzido somente na década de 80 do século XIX. A Sueli Brissan, de Recife, pergunta qual foi a finalidade de Dom Pedro ter lá proclamado às margens do rio Ipiranga a independência. Talvez ela esteja se referindo a essa finalidade que a gente colocou, quer dizer, ele proclamou para quem? Então, é um marco histórico. O que é essa finalidade desse grito, já que foi, como se diz, emblemático? Diria simbólico, a ideia de um basta, de um grito, um momento onde a permanência no Império Português já não se mostrava mais viável. Então, o 7 de setembro, nesse sentido simbólico, ele traz a ideia de um grito que coloca limites a esse processo como um todo. Temos uma pergunta aqui do Facebook que chegou para a gente. O Matheus Teixeira pergunta qual é o melhor significado das comemorações do 7 de setembro? Olha, acredito que é o reforço à nossa soberania, né? A presença das nossas forças militares, né? Mostrando toda a sua dedicação à segurança nacional. Talvez o sentido maior do 7 de setembro possa ser entendido dessa maneira. Tem mais uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook para a gente e eu vou pedir para o Capitão Sena responder. A pergunta é do Marcelo Teixeira, ele não colocou aqui infelizmente de onde é, mas Marcelo, aqui vai a resposta. A pergunta é qual é a efetiva participação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, lá na Segunda Guerra Mundial? Pois é, nós temos ali, inclusive, no desfile, o Coronel Nestor, que é aproximadamente um século de vida. Quase. Ele combateu de forma decisiva em Montese, em Monte Castelo. Então, nós temos várias participações durante aquele período que foi muito difícil, porque nossos soldados realmente eles estavam naquela época mal equipados, né, e tiveram que superar. Pelo valor do soldado brasileiro, ele se fez nesse momento, de superar as dificuldades para poder sair vitorioso daquele combate. Saímos vitoriosos. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho. Tanto que nós fazemos essa homenagem para eles, na abertura do desfile, eles ali sendo homenageados na abertura, que é motivo de muito orgulho realmente nós termos eles entre nós até os dias de hoje.